Gente, nós estamos na nossa hora. Boa noite. Boa noite para todos. Que Deus abençoe a todos que estão aqui, os que vão chegando. Boa noite. Aqueles que vão ver o curso. Guerreiro. Aqueles que vão ver o curso pelo sistema, né, de gravação. Que Deus abençoe também. Então, hoje a gente vai para a nossa aula 14. E a gente vai falar um pouquinho, um fechamentozinho da aula passada. É sempre bom a gente puxar para a gente linkar uma coisa com a outra. E logo depois a Grace vai trazer uma mensagem interessante para a gente aqui. Então vamos lá. A prece? É a prece. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Quem quer fazer? Eu faço. Opa, então vamos lá, por favor. Tá, vamos lá. Bom, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer o dom das nossas vidas, agradecer a tudo por Ele, a tudo que nós temos, vibrar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, para todos os países que estão em guerra, e pedir, rogar a nossa mãe de Nazaré, Maria de Nazaré, para que ampare todos os enfermos, os idosos, as crianças, principalmente aquelas pessoas mais abandonadas, esquecidas, que estão perdidas e que precisam da nossa ajuda, como nós também precisamos. E também, nesse momento, eu gostaria de oferecer em especial para a mãe de uma amiga, que a mãe dela desencarnou hoje, e que Maria possa amparar essa família e confortá-los. E que essa senhora, que se chama Maria Aparecida Oliveira, que ela possa ser amparada pelos os nossos irmãos espirituais. E pedimos também aos irmãos espirituais que intuam sobre a Grace, o José Ruela, para que eles sempre continuem compartilhando os ensinamentos que eles têm, que nos ajudam muito nessa caminhada, e que também possa esses nossos irmãos benfeitores sempre estar nos auxiliando, nos amparando. A paz de Jesus, assim seja. Muito Obrigada, bom. Obrigado. Estou sentindo falta da Vera aí na nossa salinha. Deixa eu ver se ela chegou. Se ela chegar aí, Deixa eu Vera, ver se ela avisa a chegou gente aqui. que a gente sobe você. Boa noite. A Vera está pedindo para a gente passar o link para ela que ela perdeu. Ela já está em casa. Tá, você passa ou quer que passe aqui? Já passo para ela aqui. Tá bom. Então vamos lá. Gente, aula 14, a gente vai só falar um pouquinho o que nós falamos na aula passada, mas vamos falar de uma forma resumida, tá? Eu peguei toda a mensagem que estava ali falando de Jesus e o que Jesus fala sobre a consciência, né? Então, o que Jesus fala sobre a consciência, eu fiz um resumo para a gente entrar no assunto aqui, a Grace vai entrar no outro assunto que tem muito a ver com isso aqui. Então, se nós pegarmos aquela mensagem que nós estudamos na aula passada, nós vamos ver que toda aquela mensagem de Jesus, ele fala de 6 pontos importantes dentro de toda a mensagem. Talvez tenha até mais pontos importantes, mas a gente, cada um capta, né, alguma coisa. Então, foi o que eu consegui captar e o que nós discutimos na aula passada. Então, começa falando, né, ele já começa falando da lei de amor, né, dizendo que ela abrange todas as outras e todos os tempos estão escritos na consciência. Então, o que ele está dizendo para nós é assim, olha, a lei de amor é a progenitora de tudo, não é de toda a lei, é de tudo, né? A lei de amor é a progenitora de tudo, toda a criação física e espiritual, princípio espiritual e material. Isso está
no Evangelho, quando Jesus falou sobre o amor, né? Amar a Deus, ao próximo como a si mesmo, toda a lei e os profetas estão aí, ele repete isso lá para os essênios. Uma coisa importante para a gente entender, porque eu já leio um pouco do Miramês, e, na verdade, há uns 20 anos eu tinha uns 4 ou 5 livros do Miramês, Horizonte da Fala, Horizonte da Mente, ele fez uma série desses livros e eram muito bons. E a gente tem lido livros do Miramês que ele traz mensagens que a gente precisa entender e refletir. Porque o Espiritismo, ele fez uma coisa que é marcante, tem um valor imenso para a humanidade, que a humanidade ainda não descobriu, que o espírita já descobriu, mas o espírita já está acostumado com ela. É quando você fala assim, esse manjar aqui é delicioso, é o melhor que existe no mundo. Aí você come ele várias vezes, você se acostuma com ele, né? Então, é assim. Mas o Miramês, ele, por exemplo, tem um livro que ele fala de Francisco de Assis, tem um livro que se chama Ave Luz, que é Jesus conversando com seus discípulos. Então, tem um monte de informação ali maravilhosa. E tem esse que nós estamos vendo agora, que é o livro de Maria de Nazaré. Mas quando você começa a ler o livro, ele fala agora, Jesus está com os essênios e Jesus vai falar. E ele vai descrevendo tudo que Jesus falou. Daí eu não sei se alguém se questiona, porque eu me questiono dessas coisas. Espera, mas como assim? Ele não estava lá, o Miramês, porque naquela época ele era o jovem rico que não quis seguir Jesus. Então ele não estava lá. Tá bom. Então, de onde veio essa informação? Aí, a gente que estuda um pouco, a gente precisa entender as questões. Na filosofia espiritualista que eu estudo, já há muito tempo, e também no esoterismo, não sei se as pessoas que já ouviram falar ou já conhecem alguma coisa, no esoterismo, que vem de muitos mestres aí, eles falam muito de uma coisa chamada o arquivo acástico. Eu não sei se vocês já viram falar dessa palavra, não é espírita. Mas por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender algo diferente. Eles dizem que o arquivo acástico é o arquivo de tudo que existiu, que aconteceu. Tudo que existiu e tudo que aconteceu na Terra desde que existe vida. Ou seja, todas as emoções vividas, todos os sentimentos, todas as palavras ditas, isso está num grande arquivo. Alguns acreditam que esse arquivo está em forma de livros. Eu acho isso que seria uma perda de tempo, porque não faz sentido. Porque uma coisa desse nível de evolução deveria ser algo que não tem livro, não tem palavra, é outro nível. É outro nível, na minha cabeça é assim. Então, o que eu posso entender? Como é que o Miramês, nesses livros, em todos esses livros, traz coisas históricas, vividas na época, com as pessoas dialogando e falando. Quando você pega, por exemplo, o livro Ave Luz, todos os apóstolos se encontram com Jesus em um determinado momento, levam um tema e Jesus fala sobre aquele tema. E quando você lê, você percebe, olha, não é um qualquer que está falando isso aqui, não, é muito profundo. Digno, quando você conhece o Evangelho de Jesus, fala, é digno de Jesus. Então, isso é uma coisa a favor. Mas quando você pega o Maria de Nazaré e você vê o que Jesus falou, aí você fala, não tem como. Então, o que eu suponho? Aqui é uma suposição, vou dizer para vocês, e é bom a gente ter essas opiniões. É que determinados espíritos têm capacidade, têm nível. Por exemplo, o Miramês atual, ele deve ter um bom nível espiritual suficiente para colocá-lo em uma condição de acessar essas informações do passado, tal qual foram feitas, discutidas, faladas, sentidas lá no passado, porque isso não se perde. Como é isso? Não tenho a mínima ideia. Como ele acessa? Não tenho a mínima ideia. Como é guardada essas informações? Também não tenho ideia. Eu só sei que é, isso eu tenho certeza que é. Então, isso me chama atenção, porque você lendo o Ave Luz, que é do Miramês, que faz isso, é Jesus falando, né, todo o tempo, e pega o Maria de Nazaré, quando você lê, você não encontra nenhumzinho senão. Não tem. Não tem.
E eu não sou um espírito evoluído para dizer assim, mas isso aqui é muito evoluído. Eu não tenho essa capacidade, mas eu gosto de estudar, eu gosto de questionar, eu sou um pouco cético com as coisas, né? Eu lembro de uma história em que eu fui fazer uma prova na filosofia com a professora, verbal, e aí nós falamos sobre um assunto que era o diálogo de Sócrates com Critão. O que é o diálogo de Sócrates com Critão? É o momento que o Sócrates estava se preparando para o suicídio, que ele foi condenado a se suicidar. E o Critão foi à noite lá, conseguiu subornar os guardas, foi à noite e conseguiu fazer um jeito que o Sócrates poderia fugir para outros lugares. E o Sócrates passa um tempão junto com ele em diálogo. Eles falam, e Sócrates mostrou para Critão como o Critão estava errado. Que ele tinha que fazer aquilo que foi cumprido e mostrou por todas as maneiras, e para Sócrates isso era fácil, comprovando que era justo e precisava aquilo acontecer. Aí eu perguntei à minha professora, eu tenho uma pergunta, ela falou, que cara chato, hein? Da onde saiu isso? Se Sócrates suicidou e não escreveu, porque ele era analfabeto, o Critão não deve ter escrito, estava em diálogo com ele, de onde saiu esse negócio escrito? Né? Ela olhou para mim assim, né? Aí eu não falei, não, deixa quieto. Mas hoje, eu olhando para o Miramês, eu imagino que esse arquivo acástico, que não deve ser exatamente assim como as pessoas colocam, mas tem uma condição de determinado nível de espírito acessar coisas vividas, faladas, sentidas do passado. Essa é minha maneira de entender isso. Né? E se tivesse coisas controversas na palavra de Jesus, ou coisas estranhas na palavra de Maria, aí você fala, não, isso aqui tem uma coisa errada. Mas a gente já leu esse livro de Maria, acho que umas 3 vezes, pego para estudar alguma coisa, a Grace falou que não, 2, ela falou 2 e mais algumas coisas, mas tudo bem. Então, assim, eu acho que a gente tem a felicidade, a oportunidade de ter esses livros na mão, já que eu acredito, aí cada um que tem que fazer o seu julgamento, eles são realmente livros que são constituídos de vivências reais e não imaginação. Isso não queria deixar de falar isso para vocês. Depois, se alguém tiver algum comentário ou uma ideia sobre isso, ou já falou, ou já viu alguma coisa sobre isso, ou que acha que não é assim, fique à vontade, tá? Mas eu só queria falar isso antes de fazer esse pequeno resumo aqui. Então, a lei de amor, que abrange todas as outras. Né? Aí Jesus vai falar da consciência. Então, ele começa dizendo que o dever bem cumprido irradia na consciência uma felicidade. Pronto, Jesus está falando, existe uma consciência e eu vou mostrar como é o processo de evolução da consciência. Então, o primeiro ele fala, existe uma lei de amor, existe a consciência. E o que faz você sentir na consciência uma felicidade, por que eu estou falando uma felicidade? Porque não é a felicidade total, mas é uma felicidade por aquilo. É o dever bem cumprido. Então, ele está dizendo, se você cumpre bem o dever, qualquer que seja, você vai ter uma felicidade na consciência. Mas isso não é suficiente. Você parte para um outro nível. A tranquilidade de consciência é um pouco maior do que o dever cumprido. Uma tranquilidade, uma paz. Aí ele vai dizer que desatará muitos valores dentro de todos. Desatará. Olha só, desatará significa o quê? Antes de desatar estava o quê? Estava preso, estava atado, amarrado, trancado, como a gente quiser, mas são palavras similares. Então ele está dizendo, dentro de você tem muitos valores que estão atados, que estão escondidos, guardados, trancados, que precisam ser abertos. E quem que vai abrir isso? A tranquilidade de consciência. Mas a tranquilidade de consciência exige algumas coisas antes que está ali. Né? Estes valores, ele fala, que valores são esses? As virtudes. Mas tem mais coisa, não é só as virtudes. As virtudes. Porque uma coisa importante que eu li, não sei se foi no livro de Maria de Nazaré, acho que foi, não tenho certeza, mas que me chamou a atenção, porque eu já imaginava uma coisa dessa e aquilo me chamou a atenção. É que um homem virtuoso pode fazer equívocos enormes na vida. Isso é interessante, porque existe mais coisas além da virtude. E aqui ele vai dizer isso. Esses valores, virtudes, esplendendo. Olha, entendeu que não são só as virtudes? Virtudes você desenvolve. Né? Precisa de várias coisas para desenvolver as virtudes. Mas iluminar as virtudes é algo muito maior. Esplendendo.
libertará mais e mais consciência. Então, a consciência vai aumentando, o grau vai subindo, o grau vai subindo. E aí ele vem e diz, a virtude mãe de todas as outras desatará da consciência quando aprendeste a amar. Então, você tem que adquirir a virtude mãe. Qual é? É o amor. É o último nível de desenvolvimento do ser humano no que a gente conhece. Aprender a amar. E Jesus fala, eu deixei essa frase aqui porque eu achei isso muito importante, porque ele foi falando tudo isso, mas ele sabia a condição espiritual das pessoas. Então, ele sabia que lá no fundo ficaria uma interrogação, mas o que eu vou fazer? O que é amar? Como que eu faço? Né? Então, ele diz assim, e se quereis saber mais sobre o amor, né, e a gente precisa saber, ele diz, começai a amar. Por quê? Começar a amar nas coisas pequenas, no cotidiano, da maneira que você sabe, com afeto, com carinho, com gentileza, né? E podemos estender isso a perdoar, né? A desculpar, a se desculpar. E ele diz, se você fizer essas pequenas coisas, a inspiração divina está na consciência. Dar-vos-á o que faltar. Você entende? Na medida que você começa a amar, vai desatando os nós. E as virtudes vão te envolvendo e você vai desenvolvendo elas aos mesmos tempos. Né? Então, isso é um resuminho do que a gente falou na aula passada. Eu achei interessante fazer isso para a gente começar a nossa aula de hoje. Antes da Grace começar, alguém quer colocar alguma coisa, alguma dúvida, pergunta? Enquanto vocês pensam, eu vou abrindo aqui para ver se chegou mais alguém. Eu estava pensando aqui no começo dessa tua fala sobre o Miramês, sobre o livro dele, Ave Luz. Sobre as verdades que ele colocou, o que é real, o que não é real, e como é que ele tira essas passagens de épocas onde ele não viveu. Não seria mais ou menos o que acontece hoje com os médiuns deles, mesmo nessa passagem que ele escreve no livro de Maria de Nazaré, ele também traz fatos são novidades para todo mundo. Não, como um espírito assim mais elevado, mais iluminado, ele ter acesso tipo de como encarnações ou reencarnações bem anteriores, ele ter vivido, inclusive, nessa época e conhecer sobre o assunto, me levou a pensar alguma coisa desse tipo. Que na espiritualidade a gente vê alguns médiuns trabalhando, eles têm essas visões dos acontecimentos passados e que ocorreram com pessoas, com espíritos ali que eles nem conhecem. Não seria alguma coisa parecida com isso? Ô Maurício, vamos pensar uma coisa. Se fosse só uma... Acredito que tem alguma coisa mediúnica no plano espiritual de um nível para cima. Mas não é exatamente só isso. Por quê? Tem que ser uma coisa mais complexa. Porque se fosse só mediunidade, eu não acredito que Jesus voltaria e falaria tudo aquilo. Ó, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, poderia ser um outro espírito? Sim. E de onde esse outro espírito tirou a informação? De algum lugar. Não é? De algum lugar. Então, se você pensa no livro, e você vai ver que tem muitas passagens de Jesus falando com palavras e tudo, isso tem que ter saído de algum lugar que foi registrado isso quando ele falou, com as palavras que estão ali, né? na maioria, vamos dizer assim. Então, se fosse um médio do plano espiritual, eu não vou dizer do médio aqui, do plano espiritual, ele teria que ter conectado com Jesus e Jesus repetido para ele aquilo. Ah, mas então pode ser um outro espírito, não Jesus. Ok, mas esse outro espírito tem que se tirar isso de algum lugar. Porque mesmo que esse outro espírito, vamos imaginar, for muito evoluído, e tivesse convivido lá junto com Jesus, aí tudo bem. Porque o espírito muito evoluído pode guardar isso de alguma forma que a gente não conhece, mentalmente. Então, imagina que a nossa mente tem uma capacidade muito maior que a gente imagina. Então, ela guardaria isso lá dentro, porque ele viu Jesus falar aquilo. Miramês não estava lá ouvindo ele falar naquela época. Então, não é dele. É de algum. Algum que viveu, que guardou aquilo tudo e disparou aquelas informações nos detalhes com as mesmas palavras. Mas aí é mais ou menos isso que a gente está falando. São maneiras de fazer a coisa que a gente não conhece,
que a gente não sabe exatamente como é, porque acho que até a espiritualidade não passa esse tipo de coisa para nós, porque talvez fosse como se fosse assim, uma coisa sem sentido para nós, a gente não vai compreender, para que vai passar. Mas a Grace quer falar um pouquinho aqui. A gente não está nesse nível para entender tudo, né? Oi? Nós não estamos nesse nível para entender toda essa... Sim, e aí você entende? Assim, você vê que o André Luiz passou muita informação para a gente, mas ele mesmo falava, tem coisas que não adianta falar, porque eles não vão entender. Né? Mas a Grace quer falar. Olha, eu estou ouvindo vocês falarem aí, mas só que talvez vocês, eu não sei se é porque eu li com tanta atenção esse livro, na introdução do livro, nos capítulos primeiro, o Miramês, ele fala que para ele, inclusive ele comenta, olha, pode ser que muitas pessoas não deem crédito pelo que eu estou falando, que eu vou escrever, que são coisas que nem sempre foram faladas, já assim com mais frequência, mas ele fala que ele fez uma grande pesquisa. Eu vou pegar esse trecho. Tá mas a grande pesquisa eu sei. Onde ele fez? O nosso ponto é onde ele buscou. O Miramês é um espírito. Eu comecei falando isso. O Miramês é um espírito já bem evoluído. Então, ele deve ter acessado, entendeu? Ele acessou informações escritas e emocionais. Não é só escrita de sentimento que ali tem. Porque esse livro não passa só informação, ele passa uma energia muito forte. Então, o Miramês foi buscar isso em algo. O que a gente está discutindo é que esse algo a gente não sabe exatamente como é. Mas você está certa, ele foi buscar. E isso ele falou, olha, mais uma coisa interessante, ele colocou bem claro, eu pesquisei. Né? E aí, onde? Né? Isso a gente não sabe. Porque por isso que eu dei o exemplo do esoterismo, dos arquivos acásticos que eles falam, e não é espírita, mas assim, a gente tem que ter cultura nas coisas. Então, os arquivos acásticos, eles dizem assim, tudo que aconteceu no mundo, com todos os espíritos, estão registrados no detalhe, tanto o lado só racional, quanto as emoções vividas, está tudo lá. Só que para acionar isso é outra história, só grandes mestres que acionam. Como é isso, não tenho a mínima ideia. E o nome acástico também não significa muita coisa, tá? Isso não importa. É isso? A gente vê que nem sempre, nem só das palavras dos discursos e apresentações de Jesus, ele cita muito aquela, e é muito profundo aquele pai Muni dos Muni. Oi. Espetacular. Eu tenho uma opinião a respeito do que vocês estão falando. Isso. Que é o seguinte, o Miramês, ele acessou a pesquisa. Essa pesquisa são os arquivos no plano espiritual, no plano mais elevado, aonde a pesquisa é feita, ele vivencia o momento. Ele se transporta através dos arquivos, no aparelhos que eles têm lá, e então eles vivenciam aquele momento, então ele capta não só as imagens, falando tudo, mas como as emoções também. Tudo isso marca o espírito. Então aí ele tem condição de transmitir essa emoção que ele sentiu quando acessou os arquivos do plano espiritual. Então eu já vi em várias obras, né, a esse respeito, quando um espírito mais evoluído, ele acessou esses arquivos no plano espiritual, e só que ele acessa como? Ele acessou através de aparelhagens existentes, que ele vivencia aquele momento, aquele período, ele é transportado como tivesse presente naquela cena. E ele, então, esses arquivos todos, ele vê, sente as emoções, tudo que está acontecendo. Então, quando ele vai transmitir essas informações, ela não só vem como as imagens, o que ele viu, o que ele sentiu, mas como a emoção do momento, daquilo que o espírito, né, no caso, estava transmitindo, e ele sente aquela emoção, né? Então, eu mais ou menos, eu já tive a oportunidade de ver em outras literaturas, só que eu não lembro aonde, né? Mas é mais ou menos por aí que eu entendo, né? Ô, Roberto, olha que maravilha, porque quando você traz essa informação que você está dando, você, de uma certa forma, você esclarece um pouco mais do que a gente está dizendo. Mas tem uma coisa que você vai lembrar, e que quem trabalha em reunião mediúnica sabe, que corrobora exatamente o que você falou. Ele é transportado e ele pode ver na sua frente como se fosse um filme.
Lembra das telas que os espíritos colocam em reunião mediúnica, que volta lá no passado, e a pessoa vê ele fazendo alguma coisa no passado? Né? A gente teve muito isso nas nossas reuniões. A gente viu muito isso nas nossas reuniões mediúnicas, essa capacidade que eu sempre fiquei muito assim intrigado, né? Nossa, esse espírito viveu essa vida naquele lugar, fez isso tudo ele está vendo. É a capacidade de trabalhar com os dados, como você falou, não é só os dados racionais, as palavras, o local, são as emoções vividas. Isso é uma coisa maravilhosa. E você está certo, eu também imagino, espíritos de um certo nível que aciona isso, porque não deve ser qualquer um, né? Muito obrigado, ajudou demais, Roberto, muito bom. Gente, tá vendo só quanta coisa boa aí a gente já ficou sabendo? Então, agora nós vamos passar para a aula 14 e a Grace vai começar. Bem, gente, dando continuação da nossa aula, o Ruela trouxe essa página, uma página do livro da Hermance Dufour, um livro muito bonito. Então, é uma página muito bonita que vale a pena a gente refletir, sobretudo dos momentos, tem muito a ver com os momentos atuais que nós estamos vivendo. Então, eu vou fazer uma leitura rápida do texto e para a gente comentar. Então, ele diz: ouça quem tem ouvidos de ouvir, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Os apontamentos aqui organizados constituem indicativas às preces angustiadas de milhões de almas que anseiam a felicidade sem saber o que fazer para alcançá-la. Inúmeras dessas rogativas partem de corações queridos, iluminados com conhecimento espírita. Aflitos uns, desanimados outros, apesar do clarão do saber doutrinário, sentem-se frustrados ao examinar a sua vida interior. Eu vou ler tudo, gente, depois a gente comenta. Tarefas e orientação, prece e esforço, segundo suas súplicas, não têm sido suficientes. Continua dia a dia, carregando martírio mental, sem soluções ou alternativas de sossego e paz interior. Adentramos o período da maioridade. O espiritismo é uma semente viçosa e promissora, cultivada com sacrifício e renúncia por lavradores heróicos. Contudo, de que servirá as sementes se não forem lançadas no terreno fértil? Então, aí ele tem uma frasezinha lá que fala: alto amor não é treinar o pensamento para beneficiar-se, mas colocar o sentimento puro, escutar, deixa eu ver, Deus em vós, descobrir o nosso valor pessoal na obra do Criador. Aí continua na leitura, ó. É sobre o sol escaldante deste momento de transição, que tem a ver com o nosso assunto, né? Que nos compete lavrar o chão e dominar o arado para o plantio de um novo tempo na própria intimidade. O período de maioridade das ideias espíritas está alcançando com a instauração das atitudes de amor em nossas relações. Para isso, torna-se indispensável aprofundar a sonda da investigação mental no reino subjetivo dos sentimentos. Quando conseguirmos melhor desenvoltura para mapear nossa vida moral com intenções nobres, renovaremos a conduta, manifestando serenidade e autocontrole. O caminho é universal. É o mesmo para todos. O bem e o amor. A forma de caminhar, porém, é essencialmente individual, particular. A mensagem espírita, em muitas ocasiões, é difundida como ameaça e recebida como tormenta por muitos adeptos. Ressalta excessivamente as feridas, estipulam rigidez de conduta e excessos normativos. Urge dar um novo sentido à mensagem consoladora. A doutrina espírita
é a boa nova dos tempos modernos. Sua mais nobre característica consoladora somente será comprovada quando seus postulados estiverem a serviço da liberdade de consciências através da responsabilidade e do amor. Nas preces angustiadas de muitos adeptos, ouvimos as indagações. O que me falta para ser feliz? Onde estou falhando? Será uma obsessão que me persegue? Por que me encontro assim? Não deveria estar melhor? Como harmonizar padrões doutrinários com o sentimento pessoal? E as questões multiplicam ao infinito, traduzindo apelos comoventes e dúvidas sinceras. Trabalhar para o desenvolvimento dos potenciais e das virtudes humanas, esse o objetivo sagrado da mensagem imortalista do Espiritismo no século XXI. Educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz, eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do espírito imortal nesse século do coração. Aí ela vem finalizando falando, a informação consola e instrui, mas a transformação liberta e normaliza e moraliza. A informação impulsiona, a transformação descobre. Ele está falando sobre a questão de nós sermos informados ou nós nos transformarmos. E nos transformarmos. Os informados pensam, os transformados criam. Escutar o sentimento é cuidar de si, amar a si mesmo, é uma mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre nos sentimentos. Gente, eu vou fazer um breve comentário dessa página, que eu gostaria que, se vocês quiserem, também, junto comigo, a gente analisando o seguinte, o que o texto vem falando? Ele vem falando sobre a questão de quantas vezes nós, mesmo nós espíritas, que temos conhecimento, que já estamos há muitos anos na doutrina espírita, e nós temos preces angustiadas. Então, muitas das vezes, nós fazemos rogativo de forma aflita, meio desanimados, que a gente, às vezes, quer uma resposta imediata. Às vezes até desesperado. Às vezes até desesperado, né? A gente que uma rogativa, uma prece, sugere-se que deveria ser algo mais calmo, né? Você pedisse com a fé, com a resignação, né, para suas preces, e com a certeza de que nós temos aquilo que nós precisamos e que nós sabemos, nossas preces, quando é para o bem, sempre são ouvidas. Mas nem sempre é assim. Eu pedi hoje, eu quero daqui a 2 minutos. Né? E não é assim, nem sempre aquelas coisas que nós queremos, que nós rogamos, são necessárias para nós. Né? Deus sabe, a espiritualidade sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Né? Então, o que acontece? Nós sentimos muitas vezes, estou acompanhando o meu resumo aqui, frustrado ao examinar nossa vida interior, quando, embora, veja se vocês concordam, muitas vezes a gente olha e fala, poxa vida, quantos anos eu já estou no Espiritismo, eu tenho assim, uma capacidade intelectual de ler, de compreender, de contextualizar um texto, um livro, tenho condição de compreensão, e como e por que eu não consigo colocar em prática? O Evangelho é, para nós, uma receita de tudo. Se nós seguíssemos aquela receitinha ali, nós seríamos plenos em felicidade, em harmonia. Né? E isso traz uma frustração, porque quando a gente olha para a nossa vida interior, embora nós tenhamos tanto conhecimento, às vezes nós somos obrigados a admitir que nós não temos um equilíbrio real, de fato, um equilíbrio interior. Às vezes pouca coisa gera um desequilíbrio, gera uma desarmonia, uma agonia, uma angústia dentro de nós. Né?
Então, o que é, continuando interpretando o texto, ele fala que muitas vezes nós fazemos preces, nós fazemos prece, nós fazemos tarefa na casa espírita, nós fazemos palestra, trabalhamos em obras sociais, fazemos bazar, né, Vera, que é muito útil, distribuímos cesta básica, né? Quantas coisas nós fazemos numa casa espírita, né? Mas no dia a dia, mesmo assim, nós sentimos carregando um martírio mental. Tem coisa que foi, poxa vida, eu estou procurando fazer tudo direitinho, né? E não consigo encontrar soluções imediatas para aquelas coisas que tiram a nossa paz. Isso, se nós formos acompanhando o raciocínio e analisar, que muitas vezes acontece isso, que a gente pensar, poxa, eu estou trabalhando na casa espírita, eu faço palestra, eu faço com boa vontade, eu vou lá, faço um trabalho social, faço um atendimento fraterno, uma reunião mediúnica, mas mesmo assim, na minha intimidade, eu não tenho aquele equilíbrio, aquela paz que sugere que eu deveria ter, né? Então, aí o que acontece? É a nossa condição ainda no planeta de provas, de expiações e prova, a nossa condição espiritual, gente. Infelizmente, somos nós. Então, nesse momento de transição, né, que nós estamos passando, né, que estamos sendo bem orientados, que estamos passando por esse momento, compete a nós um esforço enorme, enorme. Porque, como a irmã se diz lá, compete a nós a gente lavrar esse chão, né? Ali adubar essa terra para que nós possamos plantar semente e essas sementes venham brotar. E para você lavrar um solo, se a gente imagina, é um trabalho pesado. Então, não é assim, é porque eu quero ser melhor, eu vou ser, não. É preciso que a gente realmente arregace as mangas e trabalhe muito com o nosso interior, né? E o que nós devemos ter? Que tipo? Aí vem a nossa querida irmã Sidufo dando sugestões. O que ela fala? O que nós devemos ter? O que nós poderíamos fazer para poder alcançar esse equilíbrio, essa harmonia, esse sossego, não ter essas questões, essas rogativas tão aflituosas, essas dúvidas, essas inseguranças, medo, tantas coisas que passam dentro de nós, quantas ansiedades, né? Às vezes até depressão nós temos, né? O que nós deveríamos, o que a irmã sugere? Que nós devemos ter o quê? Ter atitudes de amor em nossas relações. Então, assim como Jesus falava isso. Então, nós devemos trabalhar o auto-amor em primeiro lugar, porque o que o auto-amor sugere? O auto-amor não sugere egoísmo, você está voltado para você, porque o amor é algo que vem de dentro para fora. E quando o auto-amor sugere o seguinte, se nós trabalharmos o auto-amor, quando nós amamos alguém, a gente valoriza essa pessoa, a gente quer o melhor para a pessoa. Se a gente ama o marido, a esposa, o filho, um amigo, a gente quer o melhor. Nós vamos fazer o possível que a gente puder para ver aquela pessoa melhor, de boa vontade. Então, quando nós trabalhamos o auto-amor, o que nós vamos fazer por nós? Nós vamos querer ser mais corretos, mais honestos, mais gentis, mais educados, mais fraterno, todas essas virtudes, porque se nós conquistarmos isso, nós vamos automaticamente também passar para o nosso próximo, né? E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos melhorar, gente, a nossa vida moral com intenções nobres. A nossa vida moral. Estava lendo, nós estamos citando muito o livro de Maria de Nazaré, mas é porque é muito profundo. Uma determinada parte que ela, falando lá nos Vales dos Leprosos, e ela falando o seguinte, que nós deveríamos viver todos os dias, ao longo do nosso dia, que a qualquer momento do dia que eu tivesse assim, se eu tivesse que falar o que eu estou pensando, eu falaria sem nenhum constrangimento. Então, gente, vamos
analisar. Será que tudo que nós passamos ao longo do dia, nós falaríamos abertamente em público? Então, eu posso responder por mim. Eu gostaria realmente que eu tivesse já nesse patamar, que só pensasse aquelas coisas que eu não teria nenhum receio de, em público, falar. Então, isso vai ocorrer no plano espiritual, quando a transmissão for mais mental, não vai ter nada escondido. Eu vou olhar para o Maurício e vou saber o que ele está pensando. A Vera vai olhar para mim, já entendeu o que eu estou pensando. A nossa comunicação vai ser assim. Mas aqui não. Às vezes nós estamos olhando, eu estou aqui olhando para a Vera e estou pensando uma outra coisa. Estou falando algo com vocês, na minha mente pode estar passando outra coisa. E Maria de Nazaré é uma que sugere. Nós deveríamos passar, a partir do momento que nós tivermos isso, nós tivermos essas condutas de autocontrole, que tivermos essa moral, essas intenções nobres, nós seremos capazes, de a qualquer momento do dia, de falar. Eu estou pensando, e quem quiser, está aberto o meu pensamento, porque eu só vou ter coisas boas. Eu não vou ter envergonhado de estar pensando nada amoral, nem estar pensando mal, uma fofoca, nem pensando mal do outro. Meus pensamentos vão ser sempre voltados para o bem. Esse é o ideal, gente. Então, é a sugestão assim, que nós possamos melhorar nossa vida moral com intenções nobres, né? Tendo condutas com serenidade e autocontrole. E aí a nossa querida irmã Sidufo, ela dá um caminho, uma sugestão, porque ela sempre sugere isso. Nós precisamos melhorar, precisamos ter conduta moral com intenções nobres, mas como faz isso? A gente fala, ai, meu Deus, é tudo que eu quero, mas e aí, como eu vou atingir isso? Aí ela fala, qual é o caminho a seguir para alcançarmos esse autocontrole? Ela dá a sugestão, gente. E ela fala ainda mais, esse caminho é universal, é para todos, o caminho é o mesmo para todos, é o mesmo. Não tem privilegiado, todos têm acesso a esse caminho. E qual que é? O bem e o amor. Aí só que ela fala, mas que cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, cada um segue esse caminho de livre, espontânea vontade. Ninguém é obrigado, se você tem que seguir. Não, está aí, o caminho é esse. Então, você que se esforce, né, que lute, né, como diz outro, para você seguir esse caminho, que é esse caminho que vai te livrar, que você, trilhando esse caminho, você vai ter esse equilíbrio, vai ter esse bem-estar, vai conseguir trabalhar, não assim, a minha vida vai ser um mar de flores, não é essa a nossa condição ainda nesse planeta, mas sim, eu vou passar com mais serenidade, com mais equilíbrio, com mais esperança, sem vitimismo, sem achar que eu sou, coitada, não sou. Se eu estou passando por alguma coisa, algo, não é nesta vida? Não, eu já fiz tudo, acertei tudo nessa vida, mas continuo passando por uma dor, por um problema, algo aconteceu lá atrás e está me sendo dado a oportunidade para reparar. O bom do Espiritismo é isso, gente, é consolador. É consolador porque, ao invés de falar assim, não, eu estou sendo injustiçada, não consigo encontrar uma razão, não, você não está sendo injustiçada, você não está sendo abandonada, você não está sozinha nessa. Você tem alguma coisa, está sendo te dada a oportunidade de você reparar, então procure ter força e faça essa autoanálise e siga, erga a sua cabeça e vá em frente, peça ajuda, peça socorro, mas vá, né? E aí, gente, continuando nas nossas reflexões, ele fala que a mensagem espírita, falando sobre o espiritismo, né? Às vezes, o que acontece? Uma vez, eu ouvi de uma pessoa amiga, ela iniciou no espiritismo, tem se animada, aí ela um dia falou, Grace, quer saber de uma coisa? Eu não vou querer saber mais desse negócio de espiritismo. Eu falei, mas como assim? Ela falou, porque toda vez que eu abro o evangelho, eu levo uma lambada.
Então, comecei até a rir na hora. Mas ela, tão assim sincera, ela falou assim, poxa vida, que é isso, né? Toda vez que eu leio uma página era alguma coisa para puxar a orelha dela, né? Então, aí eu ri, eu falei assim, olha, querida, então está puxando a orelha de todos nós, não é só sua, não. Não desista. Ainda eu brinquei com ela, não desista, porque ela estava assim, incomodada, não é possível. O Evangelho ali fala para você perdoar o próximo, fala para tanta coisa, né? Então, ela estava se sentindo ali oprimida com aquelas cobranças, ela se sentia realmente cobrado, né? E se sentindo ameaçada. Aí, o que a irmã Sidulfo veio falar? Que a mensagem espírita, nós não podemos receber a doutrina espírita como uma ameaça. Não é uma ameaça, e sim como uma opção consoladora. Uma opção de vez pensar, não, está me cobrando muito, está falando isso, que eu não posso fazer isso, tudo, né, que eu tenho que perdoar, que eu não posso, que dá, se alguém te bateu na face, dá outra. Ou então tem aquela história, né, que vem aquele medo, o que se faz aqui, paga aqui, você fica morrendo de medo, né? Mas não é assim, gente. A gente tem que ver a consolação do Espiritismo, quando diz, você tem que perder um braço por uma prova, através das suas boas obras, das suas boas ações, você vai perder um pedacinho da unha. Então, você pode mudar essa sua história. A gente sempre pode melhorar a nossa história de vida, ao invés de a gente se colocar numa postura de, sabe, de coitado, ou que não tem jeito, ou que eu sou a vítima da circunstância, aí eu falo assim, não, eu vou aceitar minhas dificuldades, pedir força a Deus, nosso Pai, para superar isso, e vou seguir em frente, né? E aí a gente não recebe isso como uma ameaça, né? Então, e sim como essa opção consoladora que nos impede aqui a ter mais responsabilidade e amor em tudo que fizermos. Gente, essa é a grande dica. Tudo é tudo. Tudo que fizermos é o quê? Eu tenho que hoje lavar a louça. Eu vou, então, lavar essa louça, aquela pia cheia de louça. De vez eu olhar com aquela mal-estar, eu vou... Já que eu tenho que fazer, vou fazer com amor. Eu tenho que fazer uma tarefa na casa espírita. Ai, está chovendo, está calor, está frio. Eu queria ir no aniversário. Não, já que eu tenho que... Eu vou fazer o meu melhor. Então, tudo que nós nos dispusermos. Aí vem a pergunta, será que o meu melhor é igualzinho o melhor da Vera? Não importa. Não devemos fazer comparações. Isso é terrível também. A Vera, ela faz o melhor dela. Eu faço o meu melhor. O importante é isso, a gente ter essa boa vontade, essa sinceridade de querer fazer o nosso melhor. Não importa se o nosso melhor é pequenininho ou é uma obra do tamanho que o nosso amigo Divaldo faz, por exemplo, que Chico Xavier fez. Não importa, ele fez o melhor dele. A Angélica faz o melhor dela lá com as criancinhas dela na escola. É isso que é importante. Sabe? Maurício, o melhor dele com os netinhos, com a esposa, sabe? Com a responsabilidade na casa espírita. Isso é o nosso melhor, é o nosso passaporte para termos equilíbrio na nossa vida, né? E aí, né, o que acontece, gente? Nas preces angustiadas, você pode chegar o slide aqui, eu vou ler com vocês o que acontece quando nós temos preces angustiadas. É o slide 181. Então, o que ela diz? Nas nossas preces angustiadas, o que acontece? Muitas vezes a espiritualidade fala que às vezes a gente tem tanta angústia na hora de pedir, tanto anseio, que essas preces ficam rasteiras, a gente não consegue acessar ao plano maior, porque é tanta angústia, tanta ansiedade para que aquilo, que você receba essa resposta imediata, né, que você não consegue ter essa sintonia, né? O que nós devemos fazer, na verdade, o que a irmã Sidulfo sugere é o seguinte, é trabalhar para nós desenvolvermos as virtudes, as potências das nossas virtudes humanas. Tá certo? Então, gente, o que a nossa amiga
propõe é que nós devemos trabalhar para o nosso desenvolvimento, aqui dos nossos potenciais, das nossas virtudes humanas, a gente valorizar toda essa bondade divina, misericórdia divina, de informações que nos é dada através de literatura, através da doutrina espírita, e através também de tantos outros meios que nos é oferecido para que toque nosso coração, mesmo diante de uma catástrofe que nós estamos vivendo. Olha como que isso é o motivo para a gente trabalhar o nosso coração, a nossa gratidão por tudo que nós temos, a nossa solidariedade humana, isso tudo nós estamos trabalhando o quê? O nosso potencial, esse nosso desenvolvimento de virtudes, né? De empatia e tudo mais. Né? E aí ela finaliza que nós devemos procurar o quê? Nos educar. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, nós precisamos procurar nos educar. Educar para ser feliz, eis os pilares da harmonia interior e da felicidade, à luz da imortal nesse século do coração. E ela sempre finaliza falando o seguinte: a informação, né, as frases finais dela lá, consola e instrui. Como é bom quando nós temos, por exemplo, nós que temos essa informação que a vida continua, que a morte não existe, que vamos ter novas oportunidades diante das nossas falhas. Então, a informação consola e instrui. Mas nós precisamos o quê? Nos transformar para nos libertar e nos moralizar. Não basta só a gente ter informação e não fazer nada com a informação que a gente tem. A informação impulsiona, que dá aquela vontade da gente ser melhor, né? Mas a transformação descobre outros caminhos, abre outras janelas, a gente vê novas perspectivas. Né? Os informados pensam e os transformados criam. Né? Então, nós precisamos aprender a escutar nosso sentimento, cuidar de nós, né? Amar a si mesmo, né? Devemos ter esse auto-amor, que nos amamos, nós vamos amar o outro, e ter essa mudança interior. O ato de existir ocorre nos sentimentos. Então, nós quisemos trazer essas reflexões para que a gente valorize mais a oportunidade divina que nós estamos tendo de ter esses conhecimentos da espiritualidade, trazer informações para nós preciosas, nos informar sobre esses momentos que estamos passando no planeta, dessa transição. Quantos e quantos milhares, milhões de pessoas não têm essa informação, gente? No nosso meio mesmo, em sociedade, que a gente vive e trabalha, muitas vezes, sendo uma roda de amigos, se nós formos falar disso, a pessoa acha que a gente é louco, né? Então, nós estamos sendo abençoados de ter essas informações. Então, vamos ser gratos a Deus e procurar realmente nos informar melhor, né? Para nós nos transformarmos. É isso, gente. Depois eu gostaria que vocês lessem esse texto de novo para refletir melhor sobre essas questões. Excelente. Interessante como o material que a Grace trouxe, ele está conectado com muita coisa importante, está conectado com aquela mensagem de Jesus. Eu vou abrir espaço para vocês falarem agora, mas eu queria colocar uma coisa antes que eu esqueça. Nessa mensagem da irmã, se tem algumas coisas que ela fala, que é a questão exatamente das informações que a gente recebe dentro da doutrina espírita, e que muitas delas a gente se emociona, muitas delas a gente guarda mesmo forte dentro da gente, e muitas outras simplesmente passam, porque informação é assim. Se você não pega a informação para fazer algo interno, que quando ela fala de transformação, ele está falando de fazer algo interno, de uma mudança interna. Se você não faz isso, as informações vão se perdendo com o tempo, porque o objetivo da informação não é ser informação, de jeito nenhum. Então, se você tem uma informação e você não faz algo com aquilo que grave espiritualmente, ela vai sumir com o tempo. E vai sumir. Vamos pensar um exemplo simples demais. Você estuda matemática.
né? Então, você aprende um monte de coisa. Tem coisa que você aprendeu que ficou como informação. Você não lembra mais, porque ficou lá para trás. Pode ser que um dia, se você tiver que retornar aquilo, vai ficar um pouquinho mais fácil, porque já passou a informação. Mas, normalmente, não é algo que você usa na vida, a não ser que você vai ser professor, vai ter que estudar muito. Aí aquilo começa a ficar gravado. Pensa que a doutrina espírita é mais ou menos assim. E a irmã se fala disso, olha, informação é importante. Está falando ali, consola, instrui, impulsiona, né? Mas, se não usar essa informação para o processo de transformação, a gente perde a informação. Vai se perder. Então, isso é importante. Nós que somos espíritas, gente, nós temos muita informação. E vou dizer mais, nós temos a oportunidade de ter... Hoje mesmo nós vimos isso aqui acontecer. O Roberto trouxe algumas informações importantes para nós. A gente viu. E essas informações, pouquíssimas pessoas têm. O movimento espírita tem, às vezes, na filosofia, no esoterismo, alguma coisa. Mas se a gente não usar isso para fazer algo, né? Aí nós estamos falando no caso de amor, de desenvolvimento do ser humano, a gente perde isso. Eu queria abrir um espaço de tempo para vocês aí, comentar. Eu não estou conseguindo subir com mais ninguém aqui, deixa eu ver. Eu não consegui subir. Estou tentando aqui. Mas, mesmo as pessoas que eu não estou, está dando limite. Mas as pessoas que não estão na tela, não tem problema, tá? Pode falar que a gente vai ouvir, abre o microfone, faz a pergunta, isso não é problema nenhum. Então, pode mandar WhatsApp, o que for, tá certo? Então, por favor, fique à vontade aí para falar, perguntar, tirar dúvida. Então, deixa eu fazer um comentário aqui. É interessante esse tema aí, que eu estava pensando justamente quando eu comecei, ano passado, a fazer palestra, né? Parece que as palestras, os temas das palestras eram todos para mim. E aí, o que acontecia? Eu não queria falar sobre aquilo e eu tentava mudar. Só que daí não conseguia desenvolver o assunto. Então, eu tinha que voltar naquilo e aos poucos eu fui entendendo. Não, realmente, eu preciso saber tudo, ouvir tudo e para aprender, né? E para tentar praticar, né? E essa coisa de praticar, que eu percebo assim que a gente fica muito no externo, né? Eu faço muitas coisas na casa espírita, eu tenho muitas atividades, mas o quanto disso eu uso para refletir para a minha vida pessoal e mudar, o quanto eu me policio. Acho que a gente falta fazer isso na nossa vida, né? A gente não se policia nas nossas ações, né? A gente ainda está vivendo muito no automático, né? Então, acho que esse ainda é o grande mal, né, do ser humano nesse sentido, né? Porque a gente demora muito para captar que aquilo é para a gente, que a gente precisa tomar alguma atitude para mudar, né? Então, eu me vi nessa situação, nesse texto todo aí, né? Ô Vera, você falou uma coisa que eu não ia nem comentar, mas eu vou comentar. É exatamente isso, a gente pôr a carapuça. Mas se a gente pensar que a gente é espírito de um livro de expiação e prova, as carapuças, em geral, todas servem para a gente. Uhum. Eu estou lendo um livro, que é exatamente esse livro aí da irmã, Se Escutando os Sentimentos, e ela tem vários capítulos. Mas tem dois capítulos do livro, que o primeiro capítulo chama Arrogância 1 e o segundo capítulo Arrogância 2. Até comentei com a Grace. Aí fui ler sobre o assunto, e aí depois ela faz uma lista de coisas que são características de arrogância. Eu me situei em várias. Eu falei, então eu sou arrogante. Eu falei, você é arrogante. Eu mesmo falei para mim, você é arrogante, precisa cuidar disso. E eu peguei essa listinha e fui marcando. Eu tenho isso? Tenho. Eu tenho, não, esse eu não tenho. Esse eu tenho. Quando eu olhei, tinha um monte, tenho. Aí eu falei, nossa, é verdade, é arrogância. Eu até falei isso para a Grace. E a Grace falou, então tem que fazer alguma coisa com isso. E isso acontece com a gente. A questão é, quando você começa a trabalhar com esses livros da Hermance e da Joana, e eles entram em detalhes da personalidade, entram em detalhes de comportamento, e aí você, às vezes, tem um vício ou uma dificuldade que as pessoas falam assim, você é arrogante. Aí você pensa assim, claro, não sou não, o que é isso? Arrogante é algo assim. Na sua cabeça, o arrogante é algo assim. Mas quando você pega uma lista de coisas que define que aquilo ali é arrogância,
você olha a lista e fala, nossa, mas tem muitas dessas coisas que eu tenho. Entende aí? Como o estudo, aí que está. Como que a informação é importante? Aí entra o lado da informação. Quer dizer, a informação chegou para mim e me alertou. Eu olhei aquilo e fiquei, nossa, ok, agora o que eu faço com isso? Não faço nada, fico chateado, não quero ler mais o livro, não quero. Não, eu tenho que fazer algo com aqueles itens, escolher alguns e falar, esses e esses eu preciso trabalhar com eles, porque senão não adianta. E assim é, você vai fazer uma palestra, eu vou falar para você que eu faço bastante palestras, e a maioria das que eu faço, eu olho e falo, isso aqui é para mim mesmo. Então vamos lá, é mais fácil para mim isso aqui, que agora eu vou falar de conhecimento de causa. Então tem isso. Gente, mais alguém aí quer falar? Por favor, a gente tem tempo aí. Eu quero. Angélica, por favor. Então, o texto aí que a Grace leu me tocou assim. A gente tem mesmo que fazer uma autoavaliação nossa, né? Para a gente poder fazer as nossas mudanças dentro das nossas condições. Aí, vamos lá. Eu tenho um caderninho aqui, que é do ano passado, do curso que eu fiz com vocês. Tem um monte de coisa aqui anotadinha. Aí tem uma fala da Grace, que eu anoto. Aí o Maurício também tem caderninho, né, Maurício? Aí eu anotei aqui o ano passado uma fala. Bons alunos, hein? Eu vou pôr coraçãozinho no caderninho de vocês. É isso mesmo, nem que seja virtual, né? Bom, eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque vocês estão falando que tem caderninho, eu tenho vários cadernos. Então... Eu também tenho um monte de cadernos. Esse aqui é desse ano. Aí tem uma fala da Grace, né? Que ela fala assim, que nós temos que olhar para o nosso eu, o nosso íntimo, mas sem nos criticar. E aí eu achei interessante, porque muitas vezes a gente pensa assim, lógico, não é nem pensar, tem que pensar, mas tem que fazer o esforço, né? Ter a atitude de mudar, fazer esse esforço para a gente poder. Nós podemos ser pessoas melhores, né? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, e é difícil demais. Eu digo por mim, eu acho difícil demais. Mas muitas vezes a gente acaba se criticando mesmo. Aí essa fala da Grace, né? Nossa, daí eu li aqui e fiquei assim, nossa, a Grace falou isso, até escrevi assim, ó, fala da Grace. Coloquei 2 pontinhos. Que responsabilidade? Tá arrumando problema para ela aqui. Não fui eu, não. Não, mas você falou algo assim importante, porque muitas vezes a gente acaba se criticando, né? Faz uma crítica, e às vezes, por conta da crítica que a gente faz, a gente acha, pronto, eu faço isso, tá ruim, isso tá imperfeito, isso tô falhando. Nossa, é muita coisa negativa, né? A gente acaba desistindo. Já aconteceu isso comigo, tentar mudar algum comportamento, mas aí, sabe, daí eu comecei a me avaliar, não, tá muito difícil, não dá. Aí não, daí olhando ela, por que eu vou me criticar? Eu não preciso me criticar. Eu acho que a gente precisa fazer uma autoavaliação da gente, né? E fazer isso que o Ruela falou. Bom, isso tá bom, isso eu faço, e uma vez eu fiz isso. Aí foi no domingo, eu acordei, né? Fiz as minhas preces da manhã, e veio assim na minha cabeça, essa semana inteirinha, até sábado, eu vou marcar tudo que eu faço, a cada dia. Todos os comportamentos que eu tiver, seja positivo ou negativo, eu vou marcar. Aí foi. Daí eu fiz lá no primeiro dia, quando chegou a noite, né, antes de eu dormir, eu fui lá e comecei E cada vez que eu cometia alguma coisa boa, eu colocava, que não é tudo que a gente faz ruim, né? E quando era coisa ruim, eu também colocava. Não. Ainda bem que não. Não é tudo. Né? Por mais que as coisas negativas acabam, né, sendo mais, mas só que justamente por isso. Daí no segundo dia foi a mesma coisa. Quando chegou no terceiro dia,
eu desisti, que eu começava assim, pegar tudo que eu estava anotando, e tinha muita coisa ruim, muita coisa negativa. Daí eu fiquei assim, nossa, mas eu fiz tão... O que eu fiz de bom? Aí teve um dia lá que o que eu assim considerei que eu tinha feito algo de bom, aí eu fiquei assim, nossa, mas é só isso que eu fiz? Eu falei... Aí eu fiquei meio assim, sabe? Frustrada, que nem a Grace falou. A gente acaba se frustrando, que eu fiquei assim, nossa... E eu achando que eu estava fazendo um esforço, mas quando eu fui ver os meus comportamentos, não dos outros, não de quem está ali convivendo comigo, é o meu mesmo, que eu anotava no papelzinho e colocava dentro de um potinho. Aí eu tirava isso, mas foi até 3 dias, eu nem fiz os 7 dias, porque eu desisti de verdade. Porque quando eu chegar no 7º dia, eu acho que vai ter tanta coisa assim, tanta falha, tanta coisa ruim, que não. Daí eu vou acabar achando que eu não vou ter condições de buscar ser melhor. E eu tenho condições, mas é o esforço. Eu tenho que lutar contra as coisas que... Né, as minhas escolhas, esse livre-arbítrio. Se eu sei que esse caminho é o que vai ser melhor, eu tenho que saber, eu já tenho esse entendimento. Né? E eu com o Miné, que é o meu esposo, né, para quem não sabe, a gente sempre fala isso. Se a gente sabe o caminho que tem que seguir, por que a gente fica desviando? Então, vamos fazer o esforço, vamos ter essa vontade de... Não vamos desviar, peraí. Mas a gente desvia, porque nós somos seres humanos, somos cheios de falhas, e às vezes a gente sai da reta e vai para a curva, né? Daí na curva, pronto. A gente sabe que a gente estuda e que a gente deve buscar nos conhecer e trabalhar algumas dificuldades que nós temos. Mas a gente não pode colocar isso como a única coisa que a gente... Não é, porque a gente fica louco. É por isso que a irmã Dufour falou aqui várias vezes, Jesus falou lá na aula passada, eu fiz questão de trazer de volta, que é o aprendizado de amar. Que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O que significa isso? A gente não sabe e não alcança esse amor, mas a gente aprendendo a fazer as coisas com gentileza, generosidade, com afetuosidade, todo esse processo, isso vai trazendo, desatando, olha na mensagem de Jesus, desatando coisas que estão na consciência, desatando coisas que vão, é como se fosse assim, uma bênção em cima de algumas dificuldades que nós temos que vão ficando mais fáceis. Então tem que olhar os dois lados. Mas a Grace quer falar uma coisa aqui. Angélica, isso que você falou aí, né, de você... Primeiro, eu até estou pensando, vou começar a fazer. Fica a dica aí para todo mundo fazer o que ela fez, anotar no dia a dia, se propor a fazer por um determinado período essas anotações, que nós vamos ter surpresas, e que tenhamos boas surpresas, de estarmos fazendo boas opções, e estar alerta para aquelas que a gente julgar que não são boas, né? Então, sem nos julgar, aí eu falo sem nos julgar e eu usei a palavra julgar, não, de nós observarmos aquelas que não são boas e a gente ficar alerta e nos melhorar. Porque aí, Angélica, entra o que nós falamos, trabalhar o nosso auto-amor. Quando nós observarmos, poxa, isso não está legal, eu fiz, eu caí de novo, aí o que a gente vai fazer com aquela pessoa que a gente ama? A gente não vai falar, fulano, poxa, por que você não fez isso de novo? Que tal você fazer de outra forma? Você não vai cair de pau, humilhando, falando, você não presta, você não está vendo que não tem jeito. A gente não faz assim. Quando a gente ama uma pessoa, a gente tem jeito. Então, a gente começar com esse carinho com a gente. Não é passar a mão na cabeça, coitadinho, fez tudo errado de novo. Não. Mas ser assim, ser benevolente com a gente, falar, olha, vou me dar uma nova oportunidade, que, conforme você diz, a gente merece ser feliz, merece ser melhor, e a gente tem condição, quando a gente é determinado. Mas excelente ideia isso da gente anotar, para a gente poder ter esse olhar mais certeiro sobre nós, né? E sempre procurar realmente nos julgar tanto com severidade, nesse aspecto de nos puxar para baixo. Sim, nos analisar com o objetivo. O
que eu posso fazer por mim mesmo para ser melhor? Tem uma reflexão aqui que a Yolanda mandou, vou ler, muito interessante. Ó, eu abri aqui, que ela falou que não está conseguindo falar, e olha o que ela falou, que a necessidade de sermos humildes no amor, na integralidade que a gente possa ser, porque senão poderemos nos tornar julgadores de nós mesmos. Nós não devemos ser. Nós temos que ter humildade, né, para entender isso. Julgadores de nós mesmos e dos outros, o que já aconteceu em vários momentos na história da humanidade, e as religiões, a partir das interpretações dos religiosos, estimula maiores contradições ao ensinamento de Jesus, que tem como referência principal o amor. É isso, né, gente? Então, nós precisamos ter esse olhar para nós com assertividade, com bastante senso crítico, e com bastante amor, porque se nós tivermos amor por nós mesmos, nós não vamos querer ser aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa baixo astral, aquela pessoa, sabe, equivocada. Nós vamos querer que nós sejamos melhores. E gostei da ideia, Angélica, muito bom você ter falado isso, né? E é bom quando você fala isso, quando você fala assim, a Grace falou, me dá até um arrepio na coluna. Deixa eu colocar uma coisa. Meu Jesusinho. Deixa eu colocar uma coisa aqui em cima dessa mensagem da Yolanda. Muito excelente essa mensagem, porque a gente tem que entender as coisas, muitas das vezes, olhando para Jesus, porque ele é o exemplo, né? Claro que é muito transcendente, mas tem coisas que dá para a gente entender na nossa vida. Por exemplo, Jesus conviveu com quem? Quais são os espíritos que estavam envolvidos com ele? Como ele tratava as pessoas? Como ele tratava Maria de Magdala? Como ele tratava o Mateus, que era um cobrador de impostos? Como ele tratava o Zelote, que era um ninja, né? Vamos falar assim. Como ele tratava as pessoas em geral, ele sempre dizia o quê? É a tua fé que te salvou, vai e não peques mais. Por quê? Porque o amor é isso, o amor não é para punir, o amor não é para falar, você está errado, vai lá, reza 300 Pai Nosso e 5 milhões de Ave Maria. Não é esse o objetivo, não tem isso, não existe isso. Isso é um absurdo. Desculpa aí, mas isso é um absurdo. O amor é outra coisa. O amor é para levantar a pessoa naquilo que ela tem de bom dentro dela. Mas se dentro dela tem coisas boas, quem enxerga? Jesus enxergava. Em todos aqueles espíritos que vocês viram que conviveram com ele. Paulo, pensa no Paulo, a situação do Paulo, né? A dificuldade. Então, nós temos que usar desse amor conosco. E a irmã se fala disso, a Joana fala disso, Jesus fala disso direto. Nós temos que usar desse amor conosco, mas não descuidarmos de cedermos para o nosso lado instintivo, que é muito forte. Esse é o ponto. Então, assim, amar a nós significa exatamente isso que a mensagem que a Laninha colocou. É você criar em você uma condição de olhar, perceber as coisas que sempre tem que mudar, mas não ser crítico e se julgar. Eu sou infeliz. Não, isso é errado, isso é um equívoco enorme no processo de evolução. O processo de evolução é de amor. Se você pensar no mundo de regeneração comparado com a Terra, vocês vão lembrar que nas aulas passadas nós falamos disso. Na aula que vem eu vou começar trazendo esse material para a gente falar. O que disse lá? Olha, nós estamos saindo de uma situação de só expiação e provas. Estamos saindo, ele falou, estamos atingindo uma maioridade, vamos para a regeneração. Depois de um tempo, não tem esse negócio muito de expiação, é outra coisa. A mente tem que entrar em outro nível, a consciência tem que ser outro nível, de fazer o bem, de ajudar mais e mais. Aí você percebe que é mais ou menos aquela história do copo de água suja, que você não vai pegar o copo de água suja, jogar tudo fora e pôr limpa. Não funciona, nossa mente não é assim. Você vai jogando água limpa e vai limpando aos poucos. Então, um processo de regeneração é nós sairmos de um planeta de expiação e provas e, com o tempo, o processo de expiação vai eliminando.
vai ficando as provas, vai ficando aprendizado, tudo mais. Mas a expiação de vidas passadas vai diminuindo, porque senão não faz sentido para uma regeneração. Então, isso a gente precisa entender. Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Senão a gente vai ir para os finalmente. Deixa eu perguntar uma coisinha, que eu tenho uma dúvida. Autoconhecimento tem alguma ligação com auto-amor? Olha, como mesmo eu falar assim, autoconhecimento é amor? Porque você está trabalhando em quê? Não é no corpo também, mas é na espiritualidade, é no canal de cima. Você está trabalhando no canal de cima, que é o espírito, que é a alma, que são as coisas da evolução, isso é amor. Isso é amor, é um auto-amor fazer isso. E o autoconhecimento está junto. Vamos dizer assim, o autoconhecimento seria... Porque isso é complicado, gente. Às vezes, existem muitos livros que falam de técnicas de autoconhecimento. Isso não é simples, isso é complicado. Então, eu sou mais da filosofia de Jesus. Aprende a amar, faz isso que tudo vai se ajeitar. Mas não perca de vista as besteiras grandes que tem na sua vida. Começa a trabalhar, como você falou, começa a trabalhar isso também. Mas a gente fala muito de autoconhecimento e, às vezes, as pessoas falam assim, então vou ter que fazer uma análise minha, eu vou me analisar, Isso pode gerar um problema, porque você começa a se julgar demais, e aí você pode entrar num parafuso. Isso tudo aqui não vou dar conta, então desisto. Como a Grace contou a história aqui, né, da mulher, só punição. Não é. O Espiritismo não é consolador. A gente tem que entender isso. E Jesus veio falar de amor. A irmã fala de amor, a Joana fala de amor e dá um monte de receita importante para o desenvolvimento que nós vamos falar no segundo semestre. Mas não vamos tirar isso da frente, que é amor. Espírito evoluído fala de amor. Não tem outra conversa, é só essa. E a gente tem que aprender a fazer isso na nossa vida. E aí a Grace falou bastante disso aqui. Nos mínimos detalhes, vamos colocar o nosso afeto, a nossa generosidade. Sabe aquele negócio? Um plus, um pouquinho a mais? Vou lavar a cozinha. Então, eu limpo aqui em casa a cozinha, faço almoço, eu gosto disso. Mas eu não tenho jeito da minha esposa para os detalhes. Então, eu sei que isso é uma deficiência. E, às vezes, eu falo, não consigo mesmo, não. Não, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma generosidade, quando eu faço isso, de fazer um pouco a mais. Essa eu gostei, hein? É um pouco a mais. Essa eu gostei. Porque senão eu vou me contentar e fazer meia boca. Você entende? A gente não pode se contentar, a gente tem que sempre fazer um pouquinho a mais com generosidade. E não é generosidade para ela, é generosidade para a coisa em si, é para mim, é eu que vou ser beneficiado. Para você ser melhor. Não, e essa questão do autoconhecimento, Angélica, eu penso que é válido. Porque se você procura se conhecer, você se observa, você valoriza. O autoconhecimento serve para a gente valorizar as nossas conquistas. Sabe? Como é bom, é uma coisa que a gente deve fazer para nós mesmos e analisar em que eu estou melhorando, fazer essa pergunta. Em que eu estou melhorando? Em que eu melhorei? Uma semana atrás, de um mês, de um ano atrás, de 10 anos atrás, a gente tem essa percepção. A gente fala muito disso e aqui, ficar né? feliz da gente. Se a gente não tivesse feito isso, a gente falou esses dias, nós estamos fazendo a corrente, nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo, isso vai criando uma vibração, uma energia. Uma mudança. Vocês entendem? Isso nem é nem amor, mas é você gostar de fazer alguma coisa. Então você coloca ali a sua boa vontade, mas isso já cria vibração, porque capta do amor uma boa vibração. E a gente se envolver com isso mais e mais é muito bom para o nosso crescimento espiritual. É isso. Então, procurar nos conhecer e valorizar as coisas boas que a gente tem e nos observar e falar, sim, eu mereço e posso ser melhor. Gente, sempre. Alguém mais quer fazer alguma colocação? A gente tem 3 minutos. Eu quero fazer um último comentário só. Eu quero que o Ruela passe o material do teste lá de saber sobre arrogância, mas não se eu sou ou não sou, é o quanto eu sou, né? Essa é verdade, né? Eu vou passar a listinha, tá bom? É o capítulo. Por favor. Tá bom? Aí vocês vão ver só a situação como é preta. Deve ser. A gente tem esse impacto, né, de a gente se admitir, mas é bom por outro lado, porque às vezes a gente está fazendo as coisas e nem percebe. Aí quando dá esse
choque. Normalmente a gente não percebe, né? É porque você tem que ver assim, essas pessoas, como a Joana, a irmã Sudufo e muitos outros, o Hamed, são espíritos de um nível bem mais evoluído que nós e são estudiosos e estudam numa escola maior que a gente conhece, muito melhor. Quando eles trazem informações, vale a pena olhar com atenção, né? Gente, quem vai fazer a prece final? Quem chegou por último hoje? Vamos agradecer a Deus, né? Aos espíritos, os bons espíritos que estiveram conosco durante essa aula, nos ajudando a entender, nos ajudando a compreender, uma aula cheia de amor, cheia de comentários sobre o amor e o quanto nós precisamos evoluir nisso, né? Que nós possamos colocar nossa cabeça no travesseiro hoje, já tentando nos melhorar, já pensando sobre como será nosso dia amanhã em relação a isso. Vamos procurar nos policiar um pouco mais, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada família representada aqui nessa sala de reunião, e que nos conduza na nossa noite de sono hoje para bons sonhos, bons trabalhos, em paz, que a gente consiga descansar para amanhã fazer muito melhor do que fizemos hoje. Que assim seja. Ô Vera, gostei da prece com receitinha. Perfeito. Maravilha. Muito bom. Gente, Já fez a prece induzindo, galera. Vamos pensar amanhã. Vamos lá. hoje vamos pôr Essa é a hora, não cabeça no esqueceu. travesseiro preparado para o amanhã, né? Não deixa para amanhã, porque amanhã a gente esquece, né? Gente. Um abraço. Um Semana abraço. que vem nós estaremos. Tchau, boa noite, obrigado. Mas aqui no mesmo horário. Gente, fiquem com Deus. Nicolete, um abraço. Um abraço a todos. Luciana, Roberto. Estamos terminando a transmissão aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus.